Bem-vindos e sem tempo a perder, vamos ao nosso tema. No vídeo passado concluímos que a Bíblia confirma a forma esférica da Terra, mas isso pode realmente ser confirmado a olho nu? É verdade que podemos ver um navio começar a desaparecer por causa da curvatura da Terra? Vamos começar pela matemática aplicada a qualquer esfera. Como se sabe, uma circunferência pode ser dividida em 4 quadrantes de 90 graus cada um, totalizando 360 graus ao completar uma volta. Sabe-se também que o raio da Terra mede aproximadamente 6.371 km na linha do Equador, pois nos polos o planeta é ligeiramente achatado. Mas para ilustrar melhor, vamos considerar a medida do raio no sentido vertical. Considere nesta figura o raio já traçado. Traçamos outro raio para um ponto mais baixo e uma reta perpendicular ao raio vertical, formando um triângulo retângulo, assim chamado por causa do ângulo de 90 graus. A parte em vermelho mostra o declínio correspondente à curvatura da Terra. Visto isso, podemos nos perguntar: o declínio de apenas 0,1 grau corresponderia a quantos metros? Para responder, vamos formar um novo triângulo retângulo, pois nele sabemos que o resultado da divisão do cateto adjacente ao ângulo de 0,1 grau pela medida da hipotenusa, que neste caso é o raio, corresponde ao cosseno desse ângulo, que será sempre o mesmo valor, não importa o tamanho do triângulo. Multiplicando o raio da Terra pelo valor do cosseno de 0,1 grau, vemos que o cateto adjacente mede 6.370.990 metros e 29 centímetros. E para saber o declínio da curvatura em destaque vermelho, basta subtrair do raio a medida do cateto adjacente e encontramos 9,71 metros, ou seja, 0,1 grau da curvatura da Terra pode encobrir corpos de 9,71 metros de altura. Mas 0,1 grau corresponde a que distância na superfície do planeta? Bem, a circunferência da Terra possui 40.075 km. Então, para saber a fração correspondente a 0,1 grau, vamos dividir a circunferência por 360 graus. Aí vemos que cada grau de curvatura da Terra implica em 111 km, 319 metros na sua superfície. Finalmente, dividindo a medida de cada grau por 10, vemos que 11 km e 132 metros correspondem à porção da circunferência terrestre em 0,1 grau. Assim concluímos que para apenas 11 km, 132 metros, temos um declínio de 9,71 metros da curvatura terrestre. Fizemos um cálculo simplificado, mas que pode ser confirmado por qualquer calculadora da curvatura terrestre. Veja, informamos a altura dos olhos, que no nosso caso é 0, pois não temos um observador e queremos saber apenas a curvatura da Terra correspondente à distância de 11 km e 132 metros. Este é o nosso alvo. Como resultado, temos 9,72 centímetros e meio, uma diferença de apenas 1,5 centímetro para o cálculo que já fizemos. Pois bem, no vídeo anterior mostramos estas imagens nas quais temos uma visão de quase 180 graus a 42 metros de altura no Morro do Cristo em Salvador. Vemos que o horizonte no mar forma uma linha circular em quase todas as direções que olhamos. É razoável pensar que isso ocorre por causa do nosso raio de alcance visual, mas não é isso que acontece. Nesse ponto, por exemplo, podemos ver parte da ilha de Taparica, que está muito além do horizonte que enxergamos na superfície da água. Entenda o que acontece. A 42 metros de altura, a linha do horizonte no mar, que estabelece o nosso alcance visual, está a 23 km e 133 metros, mas a extremidade da faixa de terra que vemos ao fundo está a cerca de 35 km. Note que da direita para a esquerda ela fica cada vez menor, pois a distância aumenta nesse sentido. Aqui neste ponto está a parte mais baixa, que está a 32 km. Quando nos aproximamos cerca de 150 metros, deveríamos ter melhor visibilidade. Porém, descemos para uma altura de cerca de 9 metros. Com isso, a linha do horizonte reduz para 10 km e 700 metros, e a parte mais baixa desaparece totalmente encoberta pela curvatura da Terra. Isso jamais aconteceria num plano. Jamais um piso plano encobrirá um corpo que está sobre ele, por mais distante que esteja. Bem, a verdade é que quanto mais alto você está, maior o círculo do horizonte que te cerca, e quanto mais baixo, menor é este círculo.
Esse aumento ou diminuição do campo de visão de acordo com a altura é uma das maneiras de observar o formato esférico da Terra. Os terraplanistas, porém, creem que o motivo do desaparecimento gradativo com o distanciamento da terra firme ou de um navio, por exemplo, não é a curvatura terrestre, e sim a faixa de espelho formada acima da superfície da água pela massa de ar e vapor d'água. Em nossa opinião, esse é o melhor argumento dos terraplanistas, mas nós só daremos os detalhes das suas falhas no próximo vídeo, no qual aprenderemos a pensar como os grandes navegadores e apresentaremos irrefutável argumentação, que você também poderá confirmar em observações práticas.